Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aí depois de um período de férias com o nosso grupo de estudos Encontros com a Palavra. Só para lembrar que se você acompanha aqui nossas gravações, você já sabe disso, é um estudo diferente. A gente está fazendo uma viagem pela Bíblia. Nós começamos lá no Gênesis e hoje vamos estudar um texto do Apocalipse mais aprofundadamente. E a gente tem, assim, escolhido histórias, encontros bem especiais. Eva e Adão encontraram Deus no paraíso. Abraão encontrou o cordeiro. Abraão e Isaac encontraram o cordeiro. Daniel encontrou Jesus lá na cova. Enfim, não lembro se a gente estudou esse, né? Mas são assim encontros especiais na Bíblia, a partir dos quais a gente tem extraído lições, princípios, valores e doutrinas na palavra de Deus. Dessa forma, a gente vai ter aprendido doutrinas muito importantes até o fim da nossa série, ao mesmo tempo que teremos uma visão panorâmica da Bíblia. Então, é um estudo diferente, mas que ficou bem interessante, né? Tem sido muito gostoso aqui com os amigos, né? Compartilharmos depois da leitura o que cada um entendeu, né? Os insights que cada um teve. Tem sido uma riqueza aqui esses estudos. Se você que está assistindo essa gravação perdeu algum, e já são vários, estamos aqui no 20º alguma coisa, né? Estudo. Você pode acompanhar, assistir as gravações. Aqui no meu canal no YouTube tem uma playlist com esse nome, Encontros com a Palavra. Todos os encontros anteriores estão disponíveis ali. Você pode assistir, pode compartilhar, fique à vontade, tá bom? É o nosso convidado aí para acompanhar também essas gravações. Hoje nós temos um convidado especial aqui, pastor Eleazar Domini. Você já conhece das nossas lives, né? Adventismo, Apocalipse Decifrado. Nós vamos começar agora uma nova série com o nome de Chocados com o Adventismo. Olha o nome aí, né? E só não começamos essa semana porque o pastor Sérgio Monteiro, que é um dos nossos colegas de lives também, teve ali um problema com a vesícula, ele está internado, ore por ele também. E assim que ele estiver melhor, nós vamos iniciar essa nova série de lives às segundas-feiras à noite, ok? Pastor Eleazar, seja muito bem-vindo. E hoje queremos aí a sua participação também, pastor que está atualmente morando ali perto de Boston, né, nos Estados Unidos. E os demais aqui já são figuras conhecidas, né? Já são aqui conhecidos até do pessoal do canal aqui, porque participam sempre com muito entusiasmo aqui do nosso grupo, né? Gente, o tema de hoje, vocês viram que eu postei lá no grupo, né? O cartaz ali de divulgação, né? Tem ali a figura de Jesus majestoso no Apocalipse, e o título é João encontra o Criador. A Adriana teve o privilégio, né, em julho, de viajar lá para a Turquia, Grécia, e ela conheceu a ilha de Patmos, né, Adriana? Ali no Mar Egeu, né, onde João esteve preso e de onde ele enviou as cartas, né, para as igrejas lá da Ásia Menor. Hoje a maioria delas está na Turquia, sim, todas, né, estão na Turquia, e escreveu o Apocalipse, né? E hoje nós vamos nos deter mais ali em Apocalipse capítulo 20. Mas antes, eu quero fazer uma rápida recapitulação com vocês de alguns textos da Bíblia, tá bom? Já peço que vocês abram a Bíblia, então. Vou distribuir já os textos aqui, né? Como a gente costuma fazer, nosso carrossel de leitura, né? Vou pedir aqui para Patrícia que leia para nós João capítulo 14, João 14, 1 a 3. Então, esse é o texto para Patrícia, e os demais, depois, quando ela for ler, atentam, né, para o texto e já vão anotando aí no caderninho as suas impressões. Patrícia, João 14, 1 a 3. Tadeu, pode ler, por favor, João capítulo João capítulo 5. João capítulo 5, 28 e 29. Adriana, minha prima querida, que eu tive o privilégio de batizar, né, lá na igreja de Rio Tavares, ela está sendo uma bênção lá para aquela igreja, já pregou até lá na igreja de Rio Tavares, né? Adriana, lê para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17, pode ser, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Por enquanto são essas, tá? E depois a gente vai para o Apocalipse. Essas três aí são para a gente recordar alguns pontos que já vimos no estudo anterior e para dar também o preâmbulo aí para o estudo do Apocalipse capítulo 20, que nós veremos hoje então. João encontra o Criador lá em Patmos, né? E tem uma revelação impressionante da parte dele. Patrícia, por favor, lê para nós então João 14, 1 a 3, lembrando que nós já vimos aqui, né? Lembrando que é uma promessa feita diretamente por Jesus. O próprio Criador, né, encarnado, fez essa promessa e ele não mente. O que ele diz se cumpre, né? E nós estamos aguardando o cumprimento breve dessa promessa.
Tá com o áudio fechado, Patrícia. Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Um detalhe que acabei esquecendo de explicar aqui para os nossos amigos que estão acompanhando a gravação, nós tivemos um momento prévio aqui, né, de um momento de oração, de pedidos de oração, e oramos também. O pastor Eleazar fez uma oração aqui pelos pedidos, pelo nosso estudo, porque você já sabe, não custa repetir, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente precisa pedir a bênção do Deus da palavra. Então a gente pede que o Espírito Santo, aquele que iluminou, que inspirou os autores, ele também nos ilumine a mente, né, para a gente compreender a mensagem. Então a oração já foi feita, tá bom? E se sinta incluído nessa oração, tá? Patrícia, segundo a promessa de Jesus aí em João 14, 1 a 3, ele voltará, né? Eu voltarei. E ele disse que vai levar os seus filhos, aqueles que querem ir morar com ele, para onde? O que o texto fala aí? O levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Ele está onde O, agora? inter... Né? o interessante é que a parte que eu não li, que é o 4, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que é muito bom, né? Maravilhoso. Ele mesmo é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Interessante é que ele prometeu que vai levar os seus filhos, estou esperando por ele, para onde ele está agora. E nesse momento a gente já sabe que já estudou isso, né? Ele está no santuário celestial, ele está no céu. Então ele vai levar os seus filhos para o céu, ok? O resgate vai ser esse. Bom, guarde essa informação. Agora o Tadeu vai ler para a gente João capítulo 5, versos 28 e 29. Agora o apóstolo João, ele registrou aqui, né? Palavras maravilhosas, também uma promessa maravilhosa que está aqui nesses 2 versos. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vocês percebem que nessas palavras de Jesus ali há 2 ressurreições? Ele menciona 2 ressurreições? Está claro isso para vocês? E percebem que isso está no futuro ainda? Isso é interessante, né? Nós já estudamos o tema da morte, lembram? Lembram que a gente estudou, vimos ali que o ser humano é uma alma, e essa alma é mortal, e que a pessoa quando morre, ela permanece num estado de inconsciência, por isso que a Bíblia chama de sono, né? O sono da morte, está dormindo, né? João 11, ali, a ressurreição de Lázaro, a gente viu, é um bom exemplo disso, né? Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Jesus falava da morte de Lázaro. Então, as pessoas, quando morrem, permanecem na inconsciência ali, como que dormindo, e elas ressuscitam apenas na volta de Jesus. Isso a gente já estudou, né? E aqui, Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem aceitou o plano de salvação, quem viveu uma vida de santidade, quem praticou, né, boas obras como resultado dessa vida de santidade e de aceitação de Cristo, ressuscitará para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal, os ímpios, portanto, para a ressurreição do juízo ou da condenação. Então, há 2 ressurreições. Isso é bem interessante, né? De a gente guardar a informação. Depois, o próprio João, o autor do Evangelho, vai retomar esse assunto no Apocalipse e vai adicionar informações. Mas a base está aqui. Há 2 ressurreições. Ele não fala quanto tempo transcorre entre uma e outra. Ele só fala que há 2 ressurreições. Depois ele vai explicar mais detalhes. Agora vamos para... Adriana ficou com esse texto. 1 Tessalonicenses, se quiserem ir lá também para acompanhar a leitura, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Um trecho bom aí para a gente ler. Consegui abrir o áudio, estava lutando ali. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Isso. Não queremos, porém, irmãos, é isso, né? É isso aí. Que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem para de novo. não... Oi? Dormem de novo, né? Paulo também usa essa expressão para os mortos. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É até 17, né? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Consolai, pois, uns com os outros. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse trecho aqui de Tessalonicenses, ele traz tanta informação interessante, né, que a gente tem que destrinchar um pouquinho, né? Primeiro, Paulo não quer que a gente se entristeça como os demais que não têm esperança. Tristeza é normal quando a gente perde alguém pela morte, né? Mas a gente tem esperança, então é uma tristeza misturada com essa esperança, o que se torna mais suportável, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que ele trará da morte aqueles que morreram crendo nele, né? E aí ele vem explicando, ó, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, por isso nós cremos que o arcanjo Miguel é Jesus, é um dos títulos de Jesus, porque um anjo não poderia ressuscitar mortos, né? No entanto, esse arcanjo aqui ressuscita os mortos, então não pode ser apenas um anjo, tem que ser um ser divino, né? Mas isso aqui é um outro assunto, né? O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se existe uma primeira ressurreição, isso pressupõe que há uma segunda, né? Se ressuscitam primeiro os salvos. Nós já sabemos disso, porque João já explicou para nós lá atrás, Jesus, né? Lá no Evangelho de João. 2 ressurreições. A primeira dos salvos, agora sabemos que a primeira é dos salvos, e a segunda só pode ser aquela outra, que é a dos perdidos, dos ímpios, né? Aí ele diz assim, ó, depois nós, os vivos, Paulo se via pela fé entre os vivos, né? Tinha essa esperança, né? Mas já dorme no Senhor também. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, para quando? Para a volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que estavam mortos e ressuscitaram. E encontraremos o Senhor nos ares, e etc. Ou seja, esse texto aqui também desmonta a ideia de um arrebatamento secreto, né? Porque se o arrebatamento vai ser na volta de Cristo, e a volta de Cristo é gloriosa, como já vimos, ele vem com as nuvens dos céus com poder e grande glória, não vai ser nada secreto. E outra, não haverá um arrebatamento anterior à volta de Jesus, como alguns ensinam por aí. O arrebatamento não é secreto e acontece na volta de Jesus, não antes. Está claro para vocês isso aqui? O texto é bem claro, né? Então, os vivos e os mortos ressuscitados vão juntos para o céu. O próprio Paulo, não vamos ver isso agora, porque o tempo também não é tão longo, mas o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele explica que quando Jesus voltar, os vivos, num abrir e fechar de olhos, vão ser transformados. E ele fala assim, ó, que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, isso a gente chama de glorificação, quando a gente vai ganhar um corpo novo e perfeito, puro, sem natureza pecaminosa. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Se nós já fôssemos imortais naturalmente, seriam palavras estranhas, né? Mas ele fala que nós somos mortais e vamos ser revestidos de imortalidade. Então, nessa condição, tanto os ressuscitados quanto os que estavam vivos, agora são todos imortais, sobem para encontrar Jesus nos ares. É isso que a Bíblia ensina, né? Com esse pano de fundo aqui, a gente pode partir para Apocalipse 20 agora. João encontra o Criador. Antes de partirmos para lá, eu queria ouvir vocês um pouquinho, tá? Vamos deixar para falar um pocão depois, mas vamos falar um pouquinho agora das impressões de vocês sobre esses textos que a gente está só revisando. Quero ouvir o pastor Eleazar também, quem sabe, comentando alguma coisa. Vamos lá, vamos gastar aí uns... Gastar não, né? Porque a gente não gasta tempo quando estuda a Bíblia, a gente ganha tempo. Vamos empregar aí uns minutinhos, 3, 4 minutos, para comentar esses textos que a gente leu agora aqui, os 3 textos que a gente leu agora aqui. Quem quer começar? A gente brinca, Sim, quem quiser, eu tenho apenas especulações. Especulação não é muito aceita aqui nesse grupo, a gente quer a palavra. Estou brincando, mas fica à vontade aí, Schiller. Curiosidade, assim. Tá, curiosidade pode. Porque, assim, é um estudo que eu já vi, já conheço, já entendi,
Mas tem umas coisinhas que ninguém sabe responder. Eu imagino que é só lá na frente. Fala sério, pastor. Tem gente aqui para fazer isso. Quer colocar aqui já no grupo, ou, Chile? Mas ou é melhor esperar para Apocalipse 20 depois? Faz a Pode seguir pergunta. adiante. Por exemplo, fala que seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E os mortos vão primeiro. Quando Jesus estiver voltando, a gente obrigatoriamente tem que estar transformado, né? Para poder ver ele voltando, né? Tanto que os ímpios não vão estar transformados e vão pedir que as pedras caiam sobre eles, né? Então, obrigatoriamente, você não vai ser transformado enquanto Jesus estiver voltando, né? Senão seria ruim para os seus olhos, não sei. Quando aparecer aquela nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão que vai crescendo, ou não? Fala A sério. Bíblia não determina o momento específico em que haverá a, a transformação. Entretanto, é sabido sim que os ímpios eles vão, de acordo com Apocalipse 6, no final do Apocalipse 6, eles vão pedir às montanhas, aos rochedos, cair sobre nós e nos esconder da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, né? Chegou o dia da sua ira, quem vai viver? Estão ali desesperados. Mas eles vão ter que contemplar a face de Cristo, porque o próprio Jesus disse para Anás e Caifás: doravante verás o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, os ímpios também terão que contemplar a face de Cristo e serão consumidos. Serão consumidos. Agora, nós seremos num piscar de olhos transformados. A gente não sabe exatamente em qual momento, se é quando a nuvem já está bem aqui, se é quando ela está um pouco mais distante, se é quando a glória está completa, se ainda enquanto está velada, se é no momento em que os ímpios, os justos são ressuscitados e eles já saem do túmulo imortais, já saem transformados. Nós seremos transformados antes um pouco, e quando eles ressuscitarem já se unem a nós que já estamos transformados. A gente não tem esse fim, a Bíblia não dá pra gente essa informação. Vai ser nesta hora, mas vai ser muito rápido, Uma coisa eu sei: transformado ou não, nós vamos contemplar a face de Cristo quando ele estiver chegando. De fato, eu acredito que para suportar toda a glória de Cristo, ou seja, quando ele estiver já aqui, eu acredito que será necessário sermos transformados, sermos revestidos da incorruptibilidade, senão nós seríamos consumidos pela presença, pela glória do Senhor. Eu só não sei te dizer ao certo, pela Bíblia, assim, em que momento isso acontece. Vai ser tal hora, mas seremos todos transformados. Essa é uma boa, como ele disse, uma especulação bem interessante. Muito bom. Alguém mais quer compartilhar algum pensamento que ocorreu, alguma impressão? Pastor Michel, se me permite, Excelência, eu falando sobre essa questão da imortalidade da alma, esse texto de Tessalonicenses ele é muito interessante, apesar de o tema não ser esse, mas esse texto responde muito bem essa questão, porque ele coloca em xeque algumas ideias. Por exemplo, os imortalistas acreditam que o indivíduo, quando ele morre, a sua alma vai para algum lugar, seja no céu, seja no inferno, alguns até no purgatório, enfim. Mas vamos trabalhar com as duas hipóteses, céu e inferno. Ora, que sentido faz Jesus, por exemplo, ressuscitar o justo, que a alma dele já está no céu, agora desce, entra no corpo, para depois subir de novo? Não, porque por enquanto ele estava lá em alma, mas agora ele vai em corpo. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia, um céu em duas fases. Você vai primeiro com alma, vai em alma, depois você volta, e agora você volta com o corpo. Porque se fosse Lázaro, por exemplo, eu ia dizer: Jesus, eu já estava lá em espírito, lá em alma, e o Senhor me ressuscitou para quê? Estava tão bom lá no céu, e eu voltei para a terra, que situação complicada. Ao mesmo tempo, eu vejo, a gente ainda vai falar aí sobre a ressurreição dos ímpios, o que fica muito mais complicado ainda, porque a dos justos, assim, não é bíblico, mas não seria, assim, vamos dizer assim, um grande coisa, né? Como diz por aqui, um big deal. Mas, tipo, os justos estão lá no céu, vão descer a alma para entrar no corpo, agora tá, beleza. Mas e os ímpios? Como é que... Porque os ímpios estão mortos. Aí a alma está queimando, segundo alguns, eles estão nesta hora que a gente está conversando aqui. Alguns acreditam que tem gente lá no inferno, as almas lá no inferno.
Aí Jesus vai voltar depois do milênio, né, que a gente vai ver aqui, vai ressuscitar esses ímpios para botar a alma de volta neles. E agora eles vão pro inferno de novo, queimar agora com o corpo. Então é tipo assim, vai queimar com a alma e agora vai queimar com o corpo. É um negócio meio estranho, não bate com o texto bíblico, sabe? Mas era só esse comentário mesmo. A Bíblia ela se harmoniza, né? Os textos têm que se harmonizar. Então, realmente, tem coisas que não fazem sentido à luz da palavra de Deus, né? Alguns dogmas, algumas crenças, né? Como a gente já viu. Muito bom. Tendo feito esse preâmbulo aqui, que a gente falou da volta de Jesus, falamos das duas ressurreições, falamos da glorificação do povo de Deus, quando eles ganham um corpo imortal e com ele sobem para o céu para encontrar Jesus, né? Tendo essa introdução feita, a gente pode agora ir para o Apocalipse capítulo 20 e ler o capítulo, como a gente faz aqui, né? A gente faz uma leitura direto agora, tá? Não vamos pausar, vamos ver todo o capítulo, entender todo o contexto. Vocês vão anotando aí as suas ideias no caderninho e depois a gente vai comentar então o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse é o pós-volta de Jesus. Olha que interessante, né? A Bíblia, ela é como uma luneta que joga lá para frente, né? A gente consegue ver o futuro distante, né? Em relação ao nosso momento aqui, né? E ela é uma lâmpada, ela revela, né, o caminho e mostra o que vai acontecer. No capítulo 19 de Apocalipse, a gente vê ali as bodas do Cordeiro, Cristo, o vencedor da besta, né? Esses últimos capítulos aqui, eles tratam da volta de Jesus, e o capítulo 20, de modo específico, ele fala do pós-volta de Jesus. E depois vem o capítulo 21, Nova Terra, né? Que é o paraíso restaurado e tudo mais. Entre a volta de Jesus e a Nova Terra, que é o paraíso restaurado, o que vai acontecer? Que período é esse? Que coisas acontecem nesse período? É o que veremos agora, tá? Agora vai funcionar da seguinte forma. A Adriana leu o último texto que eu pedi, então, a partir do Schiller, cada um lê 5 versos de Apocalipse 20, tá bom? Então, o Schiller vai ler Apocalipse 20, de 1 a 5, depois a Gladys, do 6 até o 11 lá, pastor Eleazar mais 5, Cris mais 5, Dona Sandra mais 5. Combinado? E depois volta para a Patrícia, até a gente acabar o capítulo 20. E no fim da leitura, nós vamos então fazer os comentários. Então, Schiller, por favor, leia para nós Apocalipse 20, de 1 a 5. Muito bem. 20, do 1 ao 5, aqui na minha versão, está assim. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Gladys, dos 6 até... leia os 6 inicialmente, que eu quero fazer um comentáriozinho aqui primeiro, depois. Pronto, estava tentando arrumar meu áudio aqui, só um minutinho. 6, então. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Bom, eu quero fazer uma pausa aqui. Eu vou infringir a própria regra que eu criei, né? Que a gente ia ler todo o capítulo e depois comentar, mas senão as coisas vão se acumulando, né? Só para deixar bem claro aqui o seguinte, que o que o profeta João vê aqui é um anjo, Satanás, ele sendo o anjo mau, Satanás, sendo preso num abismo, né? Não pense num buraco ou coisa assim. É bom lembrar que a terra
na sua condição de sem forma e vazia, abyssos, no grego, ela também é chamada de abismo, né? Então, a gente pode entender como sendo a terra desolada, a terra sem forma e vazia. Quando você lê os capítulos anteriores do Apocalipse, você vê que a terra foi destruída com a volta de Jesus. As montanhas tremeram e caíram, os mares ferveram, enfim, acontece um monte de tragédias e a terra fica totalmente desolada. E as pessoas não estão mais aqui, porque os ímpios morrem, os salvos vão para o céu, a terra fica vazia de seres humanos, não de anjos maus, né? É bom lembrar disso. Então, depois a gente recapitula esse ponto também. Quem permanecerá aqui por 1000 anos? Mas o fato é que o anjo mau aqui, Satanás, ele é preso por 1000 anos, em correntes. Mas será que existe alguma corrente que pode prender Satanás? A gente entende que aqui são correntes circunstanciais, né? São circunstâncias, mais ou menos assim. Imagine que eu fosse um pedreiro, e aí eu levantei cedo para trabalhar, para construir ali uma casa, não tem telhado ainda, e começa a chover torrencialmente. Eu não posso trabalhar, e eu digo assim, puxa, hoje eu estou preso aqui, eu não posso trabalhar. Mas eu estou preso literalmente? Não. As circunstâncias me prendem. Como Lúcifer não tem mais ninguém para tentar, porque os ímpios estão mortos, os salvos foram levados, ele está preso pelas circunstâncias, né? Não tem o que fazer aqui. Marcelo, seja bem-vindo, tá? Bom te ver aqui também no grupo. É isso aí. Já oramos E aí pastor Michel, pela família, tá? Antes de começarmos aqui nossa reunião, nosso estudo. Então, o Satanás fica preso no abismo, que é a terra desolada, por 1000 anos. Interessante é que também menciona aquelas pessoas que foram martirizadas, né? Almas debaixo do altar clamando a Deus. Alguns, quando chega nessa leitura, pensam, então aqui nós encontramos um texto que contradiz aquilo que o pastor Eleazar agora há pouco falou. Que as pessoas, quando morrem, estão dormindo, que não estão no céu nem no inferno. Como é que as almas estão clamando aqui? A gente entende isso como um ato simbólico também, porque se a gente for lá para Gênesis capítulo 3, a gente lê um texto que diz assim: o sangue do teu irmão clama diante de mim. Sangue de Abel. Deus falando com Caim, que matou Abel, né? O sangue do teu irmão clama perante mim. Aqui é a mesma coisa, né? Alma no sentido de vida clama. Deus não deixará impunes os malfeitores e Deus não deixará sem serem vindicados, né? Os salvos, os mártires, aqueles que morreram pelo testemunho dele. E tanto é que aqui diz que eles ressuscitam e vivem, ressuscitam, portanto estavam mortos, e vivem 1000 anos com Jesus. No mesmo período em que Satanás está preso, os salvos estão reinando por 1000 anos. Aqui também fala de tronos, né? No verso 4, vi também tronos, e neles se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 6, você verá Paulo dizendo assim para o povo dele, para o povo de Deus, né? Para a igreja. Vocês não sabem que um dia haveremos de julgar os anjos? Como assim julgar os anjos? Seres humanos julgando anjos, né? É algum período em que o caso deles vai ser escrutinado, né? Vai ser analisado. Já vamos chegar nesse detalhe aqui para vocês, tá? Depois a gente vai explicar melhor esse detalhe. Mas o fato é que a Bíblia fala assim de que o povo de Deus participará de algum tipo de julgamento, inclusive dos anjos. Quais anjos? Os anjos bons, salvos, não precisam de julgamento, mas tem anjos caídos. E esses passam por um julgamento. Interessante, né? E mais um ponto aqui que eu não posso deixar passar batido. Talvez vocês não tenham prestado atenção nisso aqui, mas é importante, tá? Aqui no verso 5, diz assim, ó. Os restantes dos mortos, portanto, são os ímpios, né? Porque os mortos que ressuscitam primeiro são os salvos. Os restantes dos mortos, que vão para a segunda ressurreição, são os ímpios, tá? Então, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ficou confuso agora. Porque a primeira ressurreição é dos salvos. Mas aqui está falando dos ímpios. Não se esqueçam de que a Bíblia não tinha inicialmente versículos nem capítulos. Já sabemos disso, né? Era um texto corrido, tá? Aqui, infelizmente, como acontece em alguns poucos outros lugares também, há uma quebra de verso que não foi muito feliz, tá? Eu vou ler corrido os 5 e os 6 e vocês vão entender. Olha só. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes,
A segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O trechinho final do verso 5, na verdade, pertence ao verso 6. Aí faz sentido. Ok? Ele está dizendo que, olha, essa a primeira ressurreição, tanto que ele fala assim, ó, esta. Na língua portuguesa, quando a gente tem esta, a gente está anunciando algo que vem depois. Quando você fala essa, é algo que já passou no texto, né? Então, esta é a primeira ressurreição. Qual? Aquela em que são bem-aventurados os que participam dela, né? E sobre eles não tem poder a segunda morte. Ok? Só para não deixar passar isso aqui batido, e quando vocês lerem de novo, perceberem que, sim, entendi o sentido aqui desses 2 versos. Muito bem, paramos em quem a leitura? Na Gladys, né? Em mim. Então, Vamos Gladys, continuar no mais alguns versos, até o 11, por favor. Tá bom. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele se reunirá para a batalha. Ele as reunirá para a batalha um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo sempre. 11. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Cris, você pode ler agora os versos 12 e... Bom, 12 a 14, 15, né? Daí a gente já encerra o capítulo, então. 12 até o 15. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Obrigado, Cris. Olha só que interessante, né? Se o inferno fosse, segundo o dogma, um local de tormentos, né, onde as pessoas estariam, as almas estariam queimando, seria estranho dizer isso aqui, né? Que o inferno e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O inferno foi lançado no inferno, né? É porque inferno aqui, a palavra representa a sepultura, local dos mortos, né? A habitação dos mortos, né? Onde as pessoas estão ali inconscientemente aguardando, né? A volta de Jesus. E ele fala aqui que é a segunda morte. Morte é cessação de vida, né? É o que a gente chama de aniquilação ou aniquilacionismo, né? Não existe vida eterna no fogo que consome tudo, né? Como Jesus falou, é segunda morte. Antes de a gente partir para os nossos comentários aqui, deixa eu compartilhar com vocês um gráfico para deixar as coisas mais claras ainda. Deixa eu colocar aqui na tela. Estão vendo aí? Ok? Muito bem. Depois eu compartilho com vocês também esse texto aqui e esse gráfico aqui. Só para lembrar aqui, em forma de gráfico, que a gente viu aí no texto de Apocalipse capítulo 20, né? A gente chama de milênio, né? Os 1000 anos proféticos aí, né? Apocalipse 20, de 1 a 9 especialmente. Então nós estamos ali naquela parte últimos dias, ok? Estão localizados ali, últimos dias. O que falta acontecer para nós aqui no nosso futuro próximo, eu espero que seja breve, é a volta de Jesus, na nossa grande esperança, né? Ele prometeu e não vai deixar de cumprir. Quando Jesus vem, quando ele volta, segundo a vinda de Cristo, ocorre a ressurreição dos justos. É a primeira ressurreição que nós vimos lá em João 5, que Paulo também menciona no seu em Tessalonicenses, e que aparece aqui em Apocalipse também.
Primeira ressurreição dos justos. Os justos ascendem para o céu, sobem para o céu. É o arrebatamento, né, que não é secreto e não acontece antes. É o arrebatamento dos salvos na volta de Jesus. E encontram Jesus nos ares. Os ímpios que não quiseram saber da redenção em Cristo e, portanto, não receberam um corpo imortal, sem pecado, não suportam a glória de Deus e eles morrem. Os ímpios que estavam mortos continuam mortos. Os ímpios que estavam vivos morrem porque não suportam a glória de Deus, que é fogo consumidor. Satanás, então, é preso no abismo, terra desolada. Por que ele é preso? Porque não há mais nenhum ser humano sobre a terra. Os salvos foram para o céu, os ímpios ficaram aqui mortos. Ele, então, está preso pelas circunstâncias, né? E a terra fica desolada por 1000 anos. Inclusive, em Jeremias capítulo 4, você encontra uma descrição interessante do planeta nesse momento, em que não há mais aves nos céus, a escuridão tomou a terra e não há mais nenhum ser humano vivo sobre a terra. Muito bem, aí durante 1000 anos, entre a primeira ressurreição na volta de Jesus e a segunda ressurreição, acontecem algumas coisas. Primeiro, os salvos estão no céu. E lá no céu, nós entendemos que eles têm acesso aos registros de Deus, os livros de registro. Porque você já sabe disso, né? Que esses registros não são para Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo. E ele poderia simplesmente dizer assim: eu julguei e está acabado. Esse aqui está perdido, esse aqui está salvo e eu que julguei. Mas Deus é tão transparente, tão, eu não sei nem que palavra eu poderia usar para expressar isso, mas Deus é tão até humilde, que ele submete o seu julgamento à análise dos seres criados, tanto anjos quanto homens e mulheres, né? Seres humanos. Então esses registros são para seres que não são oniscientes. É por isso que a Bíblia diz, né? Foram postos tronos e ali houve um momento em que aquele povo, os humanos, tiveram poder de julgar. Mas não é um julgamento no sentido de decidir casos, porque quando Jesus volta, ele vem já com o galardão, com a recompensa. Ou é a morte ou é a vida. Então, não é um julgamento para decidir casos, mas para conferir os casos. A gente chama de juízo de comprovação, alguma coisa assim, certo? É um juízo prévio, antes da volta de Jesus, que a gente chama de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Tem que ter havido isso, porque Jesus vem com a recompensa, então tem que ter havido um juízo prévio. No milênio tem um juízo de comprovação, de verificação. Aí é quando aquele texto de Paulo faz sentido, né? Vocês não sabem que um dia haveremos de julgar os anjos, né? Bem, Satanás continua preso, então, por 1000 anos, ok? Os ímpios permanecem mortos por 1000 anos, e a Terra, então, está ali numa fase de descanso, digamos assim, né? Por 1000 anos. Passam-se esses 1000 anos, acontece a segunda ressurreição. Aí é quando os salvos, os anjos, Deus, a Trindade, né, vem a bordo da Nova Jerusalém. Nós veremos daqui a pouquinho no capítulo 21 que ela pousa na terra e acontece a segunda ressurreição. Essa, como nós já sabemos, porque João falou para nós, escreveu para nós, né, é a dos ímpios. E aí o que acontece nesse momento? A santa cidade desce do céu, na terra, os ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto por um pouco de tempo. Lembra que a gente leu isso aqui agora no Apocalipse 20, né? Satanás é solto. No momento em que acontece a segunda ressurreição, Satanás é solto. Por quê? Porque agora ele tem de novo pessoas para enganar, para regimentar, para levar ao mal final, né? Acontece então o juízo de execução agora, que é a terceira fase, que é quando desce fogo do céu e consome os ímpios, Satanás, a maldade, o símbolo da morte, que é a sepultura, né? O inferno, a destruição final de tudo que é ruim. E aí, finalmente, paz para sempre. Nova terra e eternidade. Alguém pode perguntar, mas Jesus não falou que a gente ia para o céu? Sim, nós íamos e vamos para o céu por 1000 anos. Mas a mesma Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E depois diz, bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Tem vários textos que falam de herdar a terra. Qual terra? Esta aqui? Não, essa aqui já está com seu prazo de validade vencido, né? É a terra recriada, como diz lá em Pedro, e como vamos ver aqui também no Apocalipse 21. Então, a terra vai ser nosso lar eterno. Claro que teremos acesso ao universo, né? Não estaremos mais em quarentena por causa do pecado. Mas o nosso lar eterno vai ser aqui. E, gente, eu não vou dizer agora porque eu quero ler depois o 21 com vocês. Tem algo que é a cereja do bolo nesse assunto. Eu vou pedir agora, então, que a dona Sandra pode ler para nós? Apocalipse 20, de 1 a
5. Apocalipse 20, 1 a 5. Olha que coisa linda vai acontecer após os 1000 anos. 20 ou 21? Desculpa, 21, é isso mesmo. Só para testar se estavam acordados. 21, né? 21. 21 de 1 a 5. 21, né? Exato. Tá. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E todas essas coisas passarão para sempre. O 5 também, né? E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Amém. Eu não lembro qual foi o pregador que disse algo assim, não sei se foi Billy Graham, que toda vez que ele tinha algum momento de tristeza, de desânimo, ele dava uma espiadinha lá no fim do Apocalipse para lembrar que o fim vai ser assim. É o grande spoiler da Bíblia, né? O fim é maravilhoso. E vejam como o texto é claro. A nova cidade, a santa cidade de Nova Jerusalém, que são as moradas, né, que Jesus está preparando para nós vamos ter ali um apartamento, digamos, nessa cidade, ela vai descer sobre a terra. E vai pousar aqui, e aqui será o tabernáculo de Deus, a casa, a morada de Deus. Então, este planetinha que foi humilhado pelo pecado, um dia vai ser a capital do universo. Porque onde está o trono de Deus, ali é o céu. Por isso que ele diz: E vi novo céu e nova terra. O céu passará a ser a terra, porque Deus vai morar aqui. Olha que honra. E nós veremos o seu rosto. Olha o que diz o capítulo 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. Isso é o que é a coisa mais maravilhosa do céu, de pensar no céu, que um dia nós vamos contemplar a face de Deus. Nós estaremos pertinho do nosso Criador, né? E aí Isaías diz que nós vamos construir casas para morar nelas. Você vai ter uma casa de campo e um apartamento na Cidade de Ouro. Olha que coisa maravilhosa. Você está lá na sua casa de campo, ai, que saudade de estar pertinho de Deus, eu vou passar uma semana lá. Pode vir, o apartamento é seu, né? Você tem moradas aqui, você está pertinho de Deus o tempo todo. Nós vamos ter um privilégio incomparável. Então, a nossa desdita, a nossa inglória, a nossa tristeza por causa do pecado um dia vai ser revertida em honra, em privilégio, que é de morar na capital do universo. Isso é demais. Para mim, não tem motivação maior do que realmente permanecer no caminho de Deus, pedir sempre perdão a Deus de meus pecados, estar em paz com o meu Deus, porque eu quero um dia morar aqui com Ele. E com os nossos queridos que já morreram em Cristo, vão ressuscitar também, né? E vai ser, então, novos céus, nova terra. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Não haverá mais dor, então não tem inferno também, né, gente? Não haverá mais lágrimas, nem luto, nem pranto, nem clamor. As coisas ruins passaram. O mal não se levantará a segunda vez, diz a Bíblia. Então não haverá mais maldade nesse universo. É isso que nos aguarda. Que esperança maravilhosa. 1000 anos de férias com Jesus e uma eternidade na nova terra. Muito bem, abram seus microfones, quero ouvi-los agora, tá? Enxugue suas lágrimas e compartilhem seus insights, suas impressões e como esse texto falou ao coração de vocês. Schiller, já está com a mãozinha levantada? Pode falar, por favor. Eu tenho muitas coisas para falar, porque à medida que ia lendo e falando, ia abrindo assim um leque de comentários. É um comentário em cima de comentário e uma dúvida, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Todo mundo sabe que Satanás ele almeja o trono de Deus, né? Fazer um governo em tudo parecido, bem semelhante, só que aos moldes dele, né? E aí ele quer se sentar no trono de Deus. Tá, aí o que acontece? Lendo ali, ele tem uma profissão. A profissão dele é tentar o povo, para que tire o olho do trono de Deus e bote no trono dele.
Então é isso, né? A profissão dele é essa. Como vai estar todo mundo morto, como já foi comentado, ele ficou desempregado, né? Imagino que ele deve ficar lá com seus anjos, um culpando o outro. Ó, tá vendo? Foi você que deixou a terra assim e tal, né? Que o governo dele já está fadado ao fracasso. Agora, uma pergunta interessante. Nas cartas, nós temos o sétimo selo, que abre, e aí tem convulsão no mundo inteiro. Pedras caindo, ilhas sumindo, céu abrindo, né? Acho que é por isso que a Terra volta a ser um abismo, sem forma e vazia, né? E aí ele fica lá. Só que na carta para Laodiceia tem a maior promessa das 7 igrejas, que é o vencedor se sentará no trono do Pai, assim, porque Jesus vai conceder o trono para que ele possa sentar. E é nesse momento que você passa a julgar, por exemplo, ali nos 5 primeiros versos, em especial que eu li, fala que vamos julgar. Vai ser o pessoal de Laodiceia que vai julgar, porque eles falam o seguinte: aquele que não adorou a besta. A besta ela é formada a partir da besta da terra, que faz uma imagem da besta do mar, não é? Então é no tempo de Laodiceia isso, né? O pessoal para trás do templo do fim também vai julgar, por exemplo. Por exemplo, quem nasceu em 1600 vai julgar, né? Ou só aquele público específico de Laodiceia que vai sentar no trono, que escapou da besta, que tem essa autoridade. Como eu já falei bastante aqui, vou deixar que o pastor Eleazar comente então. Beleza. Sua pergunta é muito interessante. As promessas que são dadas às igrejas, cada igreja tem uma promessa muito, muito interessante. Quando você vai, por exemplo, à igreja de Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Ou seja, aí a gente faz a pergunta: será que Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, eles não vão comer do fruto da árvore da vida? Não. Esse é um presente que Deus vai dar, e ele está dizendo assim: ó, você que é de Éfeso, você venceu, vou te dar o privilégio de você comer da árvore da vida. Isso não quer dizer que só Éfeso vai comer da árvore da vida, mas ele está citando algo que vai ter na eternidade que os da igreja de Éfeso vão receber como presente. A igreja de Esmirna, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aí? O pessoal de Éfeso vai receber o dano da segunda morte? O pessoal de Pérgamo, de Tiatira? Não. Mas ele está. As bênçãos que Deus dá para cada uma das igrejas vai ser para todos. Mas o que ele diz é assim: olha, vou dar para você a comer da árvore da vida. Aí os salvos diz: oba, vou receber da árvore da vida. Quem? Só Éfeso? Não, todos. Olha, quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Por quê? Porque a igreja de Esmirna era uma igreja de pessoas que estavam morrendo, sofrendo muita perseguição no período de Diocleciano e com o edito de Nicomédia ali. Então foi uma situação bem complicada. Aí ele diz: olha, se preocupa não, porque vocês não vão sofrer o dano da segunda morte, aqueles que vencerem. Não quer dizer que os outros vão sofrer o dano da segunda morte. Para Pérgamo, a mesma coisa. Aquele que vencer, deixa eu ver aqui, vai ter um novo nome escrito, que ninguém conhece, não aquele que recebe este nome. Todos vão ter esse privilégio. E assim vai. Tiatira, quem vencer, o que vencer e guardar ao fim as minhas obras, lhe darei o poder sobre as nações. E aí você diz: será que é só esta igreja? E por aí vai. Quando você chega à igreja, então, de Laodiceia, você tem novamente um contexto. Por que Deus fala assim para a igreja Por que Jesus fala para a igreja de Esmirna: você não vai sofrer o dano da segunda morte? Porque muitos morreram. Então é um negócio de contexto. Quando você vai para a igreja de Laodiceia, a palavra laos no grego quer dizer julgar. E Diceia é uma referência a povo, né? Perdão, Laos quer dizer povo e Diceia quer dizer julgar. Eu inverti. Então, Laodiceia quer dizer o povo do juízo, o povo do julgamento, o povo que foi julgado. Daí vem a palavra Odisseia, né? Que é alguma coisa com juízo. Então, Laos quer dizer povo. Ele faz o trocadilho com o nome da igreja, que tem que ver com juízo, com julgamento. É um povo que passa pelo período do juízo, do julgamento, o juízo que o pastor Michel referiu-se, de investigação. E aí ele, então, usando deste contexto, que também envolve o vencer a besta, sua imagem, etc.,
Ele diz: aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, como eu me assentei no trono de meu pai. E como eu venci e me assentei no trono de meu pai. Esse é um privilégio só de Laodiceia? Naturalmente não. Então, todas as igrejas, ele vai aproveitar sempre um ganchinho do período que aquela igreja está vivenciando. Igreja de Esmirna, muita perseguição, muita morte, o cavalo vermelho, situação complicada. Muitos morreram por Nero, por Calígula, vários imperadores. Olha, vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Aquele que vencer, quem for vencedor no final, não vai sofrer a segunda morte. O pessoal da igreja de Éfeso e tal, olha, vocês vão comer do fruto da árvore da vida. É um presente para todas as igrejas. A igreja de Laodiceia, o povo do juízo, passando pelo julgamento. Olha, vocês vão julgar. Então, todas as falas de bênçãos para todas as igrejas se aplicam a todos os salvos de todas as épocas. Deus só está usando do contexto daquele povo, daquela igreja, naquele período, para dar o benefício que todos receberão. Entendeu? Não é somente para a igreja. Mas é uma excelente observação, tendo em vista que, de fato, todos nós vamos, como disse o apóstolo Paulo, e a Bíblia não vai se contradizer, julgar até os anjos, né? Então, isso é um privilégio que os salvos terão. Muito bom. Alguém mais quer compartilhar alguma ideia ou, eventualmente, alguma pergunta? Eu queria só, se fosse possível, fazer um adendo sobre aquela questão que o pastor Michelson mencionou, da prisão de Satanás, e que ele mostrou que é uma prisão circunstancial. Mas, apesar de nós sabermos que o livro de Apocalipse ele é simbólico, tem como a gente bater o martelo realmente que essa prisão tem que ver com o fato de enganar as pessoas? Está no texto. Isso é muito interessante. No capítulo 20, verso 3, diz assim: lançou Satanás no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então o próprio texto está dizendo por que ele está preso. A prisão dele tem que ver com isso. Não diz assim, prendeu ele para que ele não saia da terra, prendeu ele para que ele não consiga voar, prendeu ele para que ele não consiga andar. Não, prendeu para que não mais enganassem as nações. Então, a prisão dele é não enganar as nações. Ora, só tem uma possibilidade disso acontecer. Os salvos estão no céu e os ímpios estão mortos, como a gente viu no estudo de hoje. Então, ele não vai ter quem tentar ninguém. Como disse o pastor Michel, eu estou de pé e mão atado hoje, não posso sair de casa, está chovendo muito. Quer dizer, Satanás, o trabalho dele, a Bíblia diz que é matar, roubar e destruir. Não tem ninguém para matar porque está todo mundo morto, ímpio. Os justos estão no céu. Ele vai tentar quem? Não tem ninguém para tentar. E aí, confirmando esta ideia, o texto avança lá para o capítulo, no capítulo 20 ainda, e o versículo 5 e 6, que o pastor Michel leu, diz: olha, essa é a primeira ressurreição. É feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. E aí o verso 5 começa dizendo uma frase que é muito interessante. Mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, se eu digo assim, gente, eu estou em jejum, eu não vou comer até sábado. Ou seja, a partir de sábado eu vou comer, claro. Os outros mortos não reviveram até completar os 1000 anos. Completados os 1000 anos, então, eles vão o quê? Reviver. Ora, qual era a prisão do Satanás? Não tentar ninguém. Os outros mortos não vão reviver até que acabe os 1000 anos. Passou os 1000 anos, Satanás, então, diz aqui, olha, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Eu só tenho como entender isso de uma forma. Bom, se a prisão dele era para não enganar ninguém, e o texto está dizendo, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e o verso 5 diz, os outros mortos não vão reviver até que acabe os 1000 anos, só tem uma conclusão. Alguém ressuscitou aí. Porque os salvos estavam no céu. Os ímpios não ressuscitam até acabar os 1000 anos. Acabou os 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar. A prova de que eles vão ressuscitar é que diz assim, Satanás saiu da prisão. Opa, se ele saiu da prisão, é porque ele está enganando alguém. Será que é isso mesmo? Aí o verso seguinte confirma. E sairá a enganar as nações, verso 8. Quer dizer, a Bíblia é muito clara. Ela diz, gente, Satanás, no verso 3 aqui que a gente leu, Satanás foi preso para que não engane as nações. Então a prisão dele é essa, não enganar as nações. Por quê? Está todo mundo morto e os outros estão no céu. O verso 7,
Depois de 1000 anos, ele foi solto da prisão. E sairá a enganar as nações. Ué, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Por isso que o verso 7 já diz, acabados os 1000 anos, ele é solto da prisão. Por quê? Os mortos reviveram, e o verso 8 diz, ele já sai para enganar. Gente, eu que ressuscitei vocês aí, ó, bora tomar aquela cidade lá, a cidade santa. A cidade santa desce do céu, os salvos estão dentro da cidade, e Satanás diz, bora tomar a cidade? E aí é nesse contexto que desce fogo e destrói todos. Então, é só esse adendo assim, porque algumas pessoas dizem, mas onde é que tá que a prisão dele era essa mesmo e tal? No texto. Se a gente pega nas entrelinhas, na verdade eu digo nem nas entrelinhas, de maneira explícita mesmo, é só a gente fazer uma leitura mesmo cuidadosa, a gente percebe o que o texto quer dizer, o que é essa prisão dele, né? Muito bom. Desculpa aí, falei demais. Muito bom, muito bom. Pastor Schiller? Sim, olha que curioso. Estava falando que Satanás iria ressuscitar, né? Como o pai da mentira. Falou, eu ressuscitei vocês. Só que, olha que interessante. Ao longo da história, no Egito, nós vemos a mumificação, por exemplo. Então, o pessoal lá acreditava que se mumificasse, mantesse o coração lá, não sei o que lá, eles iam acordar num outro mundo, numa outra vida. Os gregos tinham a moedinha que colocava no olho para poder fazer a travessia e tal, aí depois ia para um outro paraíso lá. Cada cultura, os budistas, por exemplo, você vai reencarnar, não sei o quê, o espírita vai ressuscitar, enfim, cada um tem a sua. O ateu também tem, você congela ele, leva ele para o futuro, daqui a tantos anos ele vai se descongelar e tal. Parece que Satanás veio trabalhando ao longo dos milênios esse episódio que aconteceria lá na frente, né? Como uma forma de falar, tá vendo? Eu ressuscitei cada um de vocês aqui, né? A gente tem poder, vamos lá tentar tomar a cidade. Até alguns chegam a pensar assim, esses filmes de Apocalipse não sei o quê. Sabe lá se não é alguma ideia também assim que ele quer colocar na cabeça das pessoas, porque o verdadeiro Apocalipse zumbi está aí na Bíblia, né? Porque pensem comigo, se os salvos eles ressuscitam com o corpo imortal, porque aceitaram Jesus e foram revestidos dessa imortalidade, os ímpios não ressuscitam nessa condição. Então ressuscitam com aquele corpo mortal que eles tinham mesmo, né? Envelhecido ou doente, enfim. Vai ser uma cena dantesca, horrível, né? Essa segunda ressurreição aí. Tem gente que brinca e fala assim, se você não ressuscitar na primeira, faz uma forcinha pelo menos para a segunda, né? Não quero saber da segunda não, né? Fuja disso, né? Garanta a sua ressurreição na primeira, caso você morra antes da volta de Jesus, né? Viva com Cristo, porque Ele é vida, tá? Para a gente começar aqui, caminhar para o encerramento, alguém mais quer comentar? Patrícia, eu sei que ela gosta de comentar também, Adriana, Marcelo, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida, mas lá de Apocalipse 6, acho que é uma parte que a gente não leu. Posso ler? Apocalipse 6:10, fala assim, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem mais um pouco até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos, como eles. Essa parte aqui me deixa em dúvida em relação ao que o senhor falou do dormir, que a gente até estudou na aula passada, né? Uhum. Eu não tenho muito conhecimento, né, bíblico, mas a impressão que eu tenho aqui é que essa pergunta é feita já por alguém que morreu. Não é isso? Pode falar, pastor. Pode falar, pastor. Pode falar. Se me permite... Eu só ia lembrar, Patrícia, da citação que eu fiz a Gênesis 3, né? Isso. Né, o sangue de Abel clamava a Deus também. Quando você lê aqui o capítulo 6, você vê que tem os selos, né? Primeiro selo, segundo selo, que correspondem àquelas igrejas lá do Apocalipse, as cartas, né? Quando você chega aqui no meio, mais ou menos, do texto, você está falando da Idade Média, que é quando há muita morte. Aqui, olha, o verso 8 do capítulo 6. Vi então, e eis um cavalo amarelo, que seu cavaleiro chamava Morte, e o inferno, né, a sepultura, o estava seguindo. Então, há muitos mártires, muitas pessoas que morreram de forma injusta nesse período.
Aí vem o quinto selo que diz: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. São mártires, portanto, né? E por causa do testemunho que deram. Note que isso aqui aparece também no capítulo 20, a gente leu isso, né? E clamavam com voz forte, dizendo: até quando, soberano Senhor, vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí a gente entende que é esse sangue dos mártires clamando a Deus por justiça. E essa justiça só virá realmente quando Cristo voltar. Tanto que o verso 11 diz: então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido mortos também. Aí vem o sexto selo, e no sétimo a volta de Jesus. O sexto selo ele vem com os sinais da volta de Jesus, o sétimo é a própria volta de Jesus. Então a gente entende que essas almas clamando aqui, elas são tão simbólicas, a questão é tão simbólica quanto o sangue de Abel clamando também. Sangue não tem boca, né? Sangue não tem voz, mas ele simbolicamente clama a Deus por justiça. E vai ter justiça da parte de Deus. Complementando isso aí que o pastor Michelson falou, nós temos o capítulo C. Na verdade, assim, todos os capítulos aqui do livro de Apocalipse tratam com simbologia, mas é muito interessante onde que essas almas estão. Lembrando que alma na Bíblia é a representação de pessoas. Por isso que talvez fique no seu imaginário assim, mas espera aí, vai dar vestes para um sangue? Não faz sentido pegar uma veste e entregar para o sangue. Entrega para uma pessoa. De fato, o João está vendo ali como se fossem pessoas. Mas a representação é a representação do sangue que o pastor Michelson falou. E por que que a gente sabe disso? O lugar onde elas estavam. Essas almas, que são seres, são pessoas que estão ali clamando. Qual o lugar onde elas estão? Ali diz assim, lembrando, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma, ou seja, pessoas. O apóstolo está olhando e está vendo pessoas que foram degoladas, que foram martirizadas, né, que foram mortas. E aí eles estão em um lugar específico, e aqui está a chave. E o lugar que estas almas, ou seja, essas pessoas estão clamando, essas pessoas que morreram, ela faz muito sentido dentro da representação simbólica, porque veja, havendo aberto o quinto selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas. Peraí, aqui nós temos um problema. Primeiro, que altar é esse gigantesco que cabe todo mundo ali? Segundo, por que debaixo do altar? No santuário celestial, no santuário daqui da terra, havia, quando você entrava, então você tinha um altar de sacrifícios, e mais à frente tinha uma bacia, onde o sacerdote lavava as mãos e tal, e entrava no lugar santo. Antes de entrar, ele oferecia um sacrifício sobre aquele altar. Matava o cordeiro, pegava o sangue e colocava numa bacia. E ali, debaixo do altar, na base do altar, ele pegava aquela bacia cheia de sangue e despejava o sangue ali debaixo do altar. Era ali que o sangue era descartado, debaixo do altar. E aí entra a figura que o pastor Michelson falou, porque essa questão do sangue, ela é bem interessante. Quando Caim mata Abel, e Deus pergunta, Caim, onde está Abel, teu irmão? Eu não sei, eu sou guardador do meu irmão. Caim, o que você fez? Você matou o seu irmão. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu não imagino, de fato, o sangue gritando lá, me tire daqui. Só que quando o apóstolo está tendo a visão, ele está vendo, de fato, ali, pessoas clamando, só que debaixo do altar. Ou seja, a representação daquelas pessoas é de sangue. Em outras palavras, são pessoas que foram mortas e estão sendo representadas ali, são entregues a elas vestes. Não é uma alma no sentido de um espírito desencarnado, mas é a representação do sangue realmente derramado. Olha, essas pessoas aqui, elas foram sacrificadas, essas pessoas elas foram mortas, elas foram martirizadas, e aí elas aparecem exatamente onde ficava o sangue. E aí quando você compara com esse texto que o pastor Michelson falou de Gênesis, fica claro que realmente não é um espírito clamando, como não era o espírito de Caim clamando. Quando Deus diz, olha, o sangue está clamando, é que quando você entende o pensamento judaico-hebraico, é muito forte essa questão do derramar sangue sobre a terra. Tanto que Deus disse nas leis de Levítico, se você derramasse o sangue sobre a terra, enquanto a pessoa que não derramou sangue não fosse punida e morta, a terra ficaria amaldiçoada.
Tem um episódio até estranho na história, quando Saul manda matar algumas pessoas que não poderiam ser mortas, e ele mata de maneira injusta, enquanto alguns dos filhos de Saul não são vingados e são mortos, descendentes dele, a terra fica em maldição. E o rei, na época, acho que rei Davi, ele ficou assim angustiado, Senhor, por que a terra está com fome, durante tanto tempo está seca? E aí o profeta diz, está com maldição, foi derramado sangue inocente. E quando é derramado sangue inocente, aquele que derramou tem que ser vingado. Eu tenho até um sermão sobre isso, o maldito e a contaminação da terra. E fala exatamente isso. Quando a pessoa derramava o sangue inocente, aquele que derramou o sangue tinha que morrer. E se você fizesse isso de maneira inocente, esse assunto era tão sério que Deus mandou construir uma cidade. Algumas cidades chamadas Cidade Refúgio, dizia, olha, se você matar inocentemente, mesmo assim você tem que morrer. Mas como você é inocente, você matou sem querer, vamos dizer assim, fuja para essa cidade, você vai ficar hospedado lá, para você se proteger, porque você merece a morte. Então, assim, aquele que matou o sangue, que derramou o sangue inocente, ele tem que ser vingado. Então, essa figura do sangue ela é muito forte. Você vai ver ali o Caim, né, na figura do Caim e Abel, o sangue clamando. No Apocalipse, você também teria a figura do sangue clamando. O sangue dizendo, Senhor, até quando? Só que como o profeta está tendo uma visão, ele vê coisas... O profeta, quando tem visão, ele vê coisas que não existem. De fato, por exemplo, só para exemplificar isso aqui, Daniel está tendo uma visão, ele vê uma besta com 10 chifres, de repente surge um chifre que tem olhos, que tem boca, que fala blasfêmias, que briga com os santos, que mata os santos. Aí você pergunta, peraí, não existe isso, existe mesmo assim um chifre com boca falando? Não, mas ele viu aquilo, é uma representação simbólica de um reino. Então o apóstolo João, ele vê pessoas ali clamando, então isso significa que tem almas no céu. Não, isso significa que o sangue de pessoas inocentes foi derramado, por isso ali debaixo do altar, e essas pessoas estão dizendo, Senhor, a gente quer vingança. E aí Deus diz assim, aguarda um pouco, porque muitos ainda vão morrer. Na Idade Média, muitos morreram. E aí dá as vestes dizendo assim, olha, segura um pouquinho aí que ainda tem muita coisa ruim para acontecer, mas vocês serão vingados. Estes que derramaram o sangue inocente serão mortos. Em tese é isso. Não é de fato uma pregação da imortalidade da alma, porque é uma representação na visão. Ele está vendo algo simbólico ali. Muito bom. Só uma correção aqui. Eu acho que lá atrás eu mencionei Gênesis 3, né? Na verdade é Gênesis 4:10, que diz assim, ó. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Aqui está o texto, tá? É Gênesis 4, verso 10. E, gente, para a gente concluir o nosso estudo, alguém mais gostaria de fazer algum comentário breve aqui para a gente fazer a oração final? Vou pedir então para o Marcelo orar para encerrar o nosso estudo e dizer que foi um prazer, né, ter vocês de novo aqui com a gente, ter o pastor Eleazar conosco também hoje, foi um privilégio, e a gente marca o próximo estudo, estamos na reta final também dos nossos temas, né, e orem, né, uns pelos outros sempre, não esqueçam de todos os dias, né, ler a Bíblia. Eu convidei o pessoal aí de alguns grupos para estarem lá no meu canal, no WhatsApp, também no Telegram, ali eu compartilho os conteúdos do Reavivados por Sua Palavra. É uma forma de estimular também as pessoas a terem um contato diário com a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Podemos orar, então, para encerrar o nosso estudo? Vou pedir para o Marcelo, então, fazer a oração de encerramento. Querido Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de usar recursos que o Senhor nos dá para poder ouvir a tua palavra, estudar, compartilhar e te conhecer mais, Pai. Obrigado pela bênção de termos a palavra nas nossas mãos, ao nosso alcance, podermos ler e podermos aprender diariamente com o Senhor. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui nesta sala, ouvindo, estudando, te conhecendo. Obrigado pelo tempo dedicado do pastor Michelson, que sempre nos incentiva, Pai, a te buscar cada vez mais. São presentes valiosos que nós temos dados pelo Senhor. Agora que o Senhor nos despeça para uma noite de descanso, diante da tua presença, guardados pelos teus anjos e com a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo.
Não esqueçam, meus queridos, quando o desânimo bater, quando a aflição, quem sabe bater a porta aí também, por causa das coisas que estão acontecendo com o mundo, dá uma espiadinha no spoiler. Vai lá em Apocalipse 21, 22, lê de novo, e você vai lembrar de que o fim, para quem crê em Deus, para quem ama Jesus, é um fim esperançoso. É maravilhoso, na verdade, tá bom? Espero que tenham gostado do estudo de hoje. Você que acompanhou a gravação também, que Deus abençoe muito a sua vida. E até o nosso próximo estudo, né? Um abraço a todos.